Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui na Infomoney TV. Boa tarde para você que está vendo agora ao vivo, mas você pode estar assistindo no sábado, no domingo, de noite, de manhã. Bom dia, boa noite. O importante é que você assista, compartilhe com seus amigos. É muito bom saber que eu conto com a sua audiência e com o prestígio de poder falar um pouquinho sobre fundos imobiliários com você. Semana passada, você assistiu, tenho certeza, foi um sucesso o programa com o professor João da Rocha Lima e a gente foi lá no detalhezinho, né? Foi um programa bem focado, bem técnico. Hoje a gente abre o escopo e vai falar do mundo das finanças pessoais. Fundo imobiliário é um pedacinho do patrimônio de alguém, um pedacinho lá do portfólio de alguém, mas antes disso tudo, precisa sobrar dinheiro para investir. Então, para falar disso, eu trouxe nada menos do que o prof. O Marco Silvestre, você conhece, vê no jornal, vê na televisão, ouve no rádio, é ele que, nada menos do que ele que vai bater um papo com a gente aqui, logo depois dos meus destaques, logo depois do meu recado. Então vamos lá, eu já vou começar com os destaques, para que a gente tenha tempo suficiente para bater um bom papo aqui. Queria mostrar o seguinte, ó, informe trimestral de fundo imobiliário. A CVM mudou essa regulamentação no fim do ano passado. Então essa é a primeira vez, assim, por completo, a regulamentação entrou em vigor em outubro do ano passado. Então esse é o primeiro novo informe trimestral de fundo imobiliário. E passou a ser muito completo, com muita informação. Você vai encontrar lá, isso é disponível no site da BMF Bovespa, no site da CVM e no site do administrador do seu fundo. Agora tem todas as informações sobre localização do imóvel, vacância, inadimplência, vencimento dos contratos, os papéis que ele investe eventualmente, LCI, títulos públicos, CRI, coisas do tipo. Tem renda mínima garantida? Quem assiste o programa, quem já fez minhas aulas sabe muito bem o que é isso. Tem que estar lá dito até quando, quem paga, né? Quais são as demonstrações contábeis e, por fim, um quadro muito interessante falando da distribuição de resultados. Você quer saber se o seu fundo está distribuindo mais do que os 95% do lucro? No popularesco se fala queimar caixa, não é o caso. Tá? Mas enfim, ele está distribuindo mais do que precisaria para manter o rendimento estável? Está lá, está dito, você vai saber exatamente quanto está sendo distribuído. Então isso é transparência e transparência gera valor. Então atenção, você que investe, conheça esse informe. Analistas, tem aí muita informação para vocês deixarem um pouco melhor o call de vocês, um pouco melhor a sua própria visualização de mercado. E acadêmicos, informação que não falta mais. Ponham aí a cabeça para funcionar, façam seus modelos, coloquem mais alguns parâmetros nos seus modelos. Ou seja, isso tudo vai ajudar muito o mercado a se desenvolver ainda mais. Um outro destaque aqui, ó, BMF Bovespa divulgou o boletim do mercado imobiliário do mês de janeiro. O patrimônio líquido versus o valor de mercado, olha que interessante. Há um ano atrás, tinha uma diferença de quase 35% entre o patrimônio líquido e o valor de mercado das cotas. Um ano depois, janeiro de 2017, essa diferença cai para 9,33%. A gente sempre fala isso, nunca vai ser 1 para 1, mas uma diferença muito grande também não se justifica. Claro que para chegar num ajuste pode tanto cair o valor do patrimônio líquido quanto subir o valor de mercado. E neste período o que aconteceu foi subir o valor de mercado. Poderia ter sido ao contrário. Mas esse tipo de análise é muito interessante de acompanhar. E por fim, ó, número de investidores, mais 1% de um mês para cá, somos 89.084 investidores, 892 novos investidores. Sejam muito bem-vindos, mas assistam o programa Fundos Imobiliários para não fazer bobagem com o seu dinheiro, hein? Muito bem-vindos, que bom que a gente tem mais investidores nesse mercado. E por fim, um fato relevante que saiu na semana, no dia 14, finalmente uma notícia boa para ser dada aqui, hein? O fundo TRX Realty Logística Renda 1, o TRXL11, o administrador que é Oliveira Trust e a gestora que é a TRX, informa que celebraram um novo contrato de locação. Presta atenção, o contrato tem prazo de 20 anos, mas ele é um contrato típico. Também fizemos aqui um programa sobre contratos de locação. Não é o prazo que faz dele atípico. Então é um contrato de 20 anos, mas é um contrato típico, ok?
Ele vai remunerar a ordem de R$650 mil por ano. Foi concedido um desconto nos primeiros 4 meses, que equivale a R$216 mil, um pouquinho mais. Então, nos primeiros 4 meses tem um desconto de aluguel, depois ele passa a ser o valor cheio. Isso significa uma redução de 12% nas despesas do fundo, porque era um imóvel vago que agora não está mais vago, e a vacância total desse fundo cai de 64% para 53%. Então, uma boa notícia, espero que eu tenha várias outras dessas para dar toda semana. Chega de falar de rompimento de contrato e agora sim novos contratos sendo celebrados. É a recuperação da economia que a gente espera ver acontecer. E antes do bate-papo, quero dar o meu recado. Conheça o curso que eu gravei em parceria com a Infomoney Educação, que se chama Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Se você apontar o seu celular aí para esse QR Code, já vai chegar lá na página do Infomoney Educação, mas daqui a pouco eu mostro para quem não puder fazer isso. Esse curso ele tem 9 horas de duração, mais ou menos, e foi dividido em 4 módulos. Você vai conhecer a estrutura de um fundo imobiliário, vai aprender a avaliar um fundo imobiliário, montar a sua carteira, gerir a sua carteira. No terceiro módulo eu comparo o fundo imobiliário com imóveis, com ações, com renda fixa, para você entender quando que é hora de aumentar sua posição, diminuir sua posição. E no fim, falo da tributação e declaração de imposto de renda. Está chegando a hora, né? Você sabe como fazer a declaração do seu imposto de renda? Você que operou fundo imobiliário? Então, olha, para chegar lá, basta vir aqui no site do Infomoney, clicou em menu, vai até a página de cursos. Tem vários bons cursos do Infomoney Educação. Um pouco mais para baixo você encontra o nosso aqui, ó. Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Clicou em Saiba Mais, vai ter acesso a todo o conteúdo programático, ver como que faz para comprar, como que faz para se arrepender, enfim, você tem 7 dias para se arrepender e vai ter o seu dinheiro de volta, e tem 12 meses para assistir essas aulas, quando você quiser, aonde você quiser. Tá legal? Então é isso, dado o meu recado. Agora eu quero mesmo aproveitar aqui a presença do professor. Você tá bem? Tudo Muito bom? obrigado por ter vindo. Uma alegria estar aqui. Professor Marco Silvestre, dispensa muitas apresentações, mas vai que tem um desavisado que não te conhece. Conta pra gente a sua trajetória, quem é o professor Marco Silvestre? Nós até conversávamos um pouquinho aqui antes do início da transmissão ao vivo do programa, né, Arthur? Nós estamos nesta vida, vamos chamar assim, da educação financeira empreendedora já há 25 anos. Estamos indo para o 26º ano, né? Esse foi o bichinho que picou lá na época da faculdade ainda, né? Eu como estudante de economia, lá na segunda metade dos anos 80. Então, é aquela história, você imagina alguma coisa diferente para fazer, com que vou trabalhar e tal, né? E eu me lembro vendo as finanças corporativas, mas e as pessoas, elas isso também me interessava bastante, né? Se relacionam com dinheiro. Exatamente. Você sabe, conversando com meu pai, sempre foi um mentor para mim, uma pessoa, até hoje é, né? E você falou, olha, nos Estados Unidos, até na Europa também, é lógico que a escola americana é mais profícua, né? Das finanças pessoais. Tem uma coisa chamada finanças pessoais, né? Que muito grosso modo, é a arte de ensinar as pessoas a se relacionarem com o dinheiro, né? Nos seus vários e amplos aspectos. O dinheiro é essa força extremamente poderosa que a gente tem poder para o bem, tem poder para o mal, depende de quem vai usá-lo, como vai usá-lo, em que circunstâncias e tal. E aí eu me lembro que eu falei, não, interessante isso, parece uma coisa bem prática, né? Tem uma pegada bem aplicada e tal. Eu falei, eu preciso aprender esse negócio aí. Mas no Brasil, à época, a gente não tinha nada, praticamente nada, né? Então eu falei, bom, Estados Unidos? Fiz uma viagem para os Estados Unidos. Um dia entrei na Barnes & Noble lá e falei, vou comprar todo o livro que eu achar aqui de finanças pessoais. Eu comprei 76. Caramba. Até me dei mal pra caramba, porque eu não lembrei que livro era tão pesado. Porque 76 livros, eles cabem numa mala. Só que a mala fica com o peso de 3 malas. Paguei o excesso de bagagem violento, mas foi maravilhoso, né? Eu devorei esses 76 livros. E aí eu percebi o seguinte, eu falei, caramba, tem tanta coisa bacana, tanta coisa boa, e por outro lado parece que isso não tem nada a ver com a vida financeira do brasileiro. Nós estamos falando da segunda metade dos anos 80, né? Nós não tínhamos nem a questão da hiperinflação e da inflação descontrolada resolvida ainda, né? Então eu olhava para o Brasil, para o bolso do brasileiro, para a vida financeira do brasileiro, e olhava aqueles princípios todos, aqueles conceitos todos, porque princípios a gente sabe, né, Arthur? Princípios são basilares, são fundamentais, são coisas atemporais, são coisas perenes, e ao mesmo tempo eu olhava a conjuntura no Brasil e falava, como conciliar? Aí o bicho picou um pouco mais forte, eu falei, vamos encarar essa.
E aí estamos há 25 para 26 anos agora, trabalhando a questão da educação financeira e empreendedora. Eu digo sempre financeira e empreendedora, porque esses dois lados se conversam muito, né? São quase indissociáveis. Hoje, se a gente pensar que a cada 3 trabalhadores brasileiros, um está mergulhado no mundo do empreendedorismo, para outros 2 que estão no mercado mais formal e tal. Então, já 1/3 mais ou menos das pessoas do Brasil recebe a sua renda como iniciativa de uma atividade empreendedora, um pequeno, às vezes médio empreendedor e tal. Então, tem sido fascinante, viu, Arthur? Tem sido fascinante porque você sabe das inúmeras fases que este Brasil passou, de uma série de pontos de vista, inclusive na sua economia. Sim. Tanta coisa doida aconteceu na economia brasileira nesse 1/4 de século. E hoje eu fico muito feliz isso começou a acontecer recentemente, viu, Arthur? De começar a perceber que as pessoas têm uma preocupação com relação a como vão lidar com o seu dinheiro. Realmente estão olhando o seu dinheiro e descobrindo o seguinte, que não é só uma questão de ganhar mais. O que é bom. Você trabalha, você tem que ganhar. Se você puder ganhar mais de forma honesta, vá a fundo, vai ganhar mais mesmo e tal. Mas não é só uma questão de ganhar. É uma questão assim, o que é que eu vou fazer com a grana uma vez que ela está na minha mão? Planejar. Né? Planejar. O Arthur é pai de uma quase bebezinha, né, Arthur? Eu sou pai de 2 crianças relativamente pequenas, a Raquel está com 10, o Alexandre está com 7. E a gente olha para os nossos filhos e a gente diz assim, eu quero que eles sejam bons geradores de receita no futuro, eu quero que eles sejam bons ganhadores. Então eu pago a melhor escola que eu puder para a criança, vai falar alemão, vai falar espanhol, já vou botar no curso de alemão, de mandarim. Inglês, mandarim também, que é uma tendência e tudo. E eu quero que meu filho seja uma profissional bem sucedida no futuro, lógico, para ter realização, mas também realização financeira, não só realização pessoal e profissional, mas também realização financeira. E eu digo, às vezes a gente ainda se esquece, né, de também preparar os nossos filhos, essas novas gerações que vêm pela frente, não só como bons ganhadores, mas como bons gastadores, né, como bons poupadores, como bons investidores. Você veja o trabalho, por exemplo, fantástico que você desenvolve aqui, de esclarecimento do que é esse instrumento, essa alavanca para a prosperidade, que podem ser os fundos imobiliários, desde que entendidos, compreendidos e bem utilizados. E eu sempre digo, eu falo assim, gente, o mercado financeiro brasileiro, ele é produtivo, ele é rico, ele tem muita variedade. Você tem acesso, o legal é isso, você tem acesso desde o mini micro investidor até o giga investidor. Você tem produto para todo mundo, você tem solução para todo mundo, então é muito mais realmente uma questão de conhecer, e aí que entra o processo da educação, né? De você se autoeducar, você, não sei como é que funciona. Vamos lá, vamos aprender. E aí, entendendo como é que funciona, você sabe se aquilo é para você ou não, se é para você naquele momento ou não, e do jeito que você vai usar. Entender o perfil, né? A hora que as pessoas entendem o seu perfil de investidor, aí ele vê o que cabe e o que não cabe. Perfeito, Arthur, porque assim não adianta você usar um determinado produto financeiro, um serviço financeiro, e depois o resultado te frustra, você vai, mas é ruim, né? Você escolheu com o conhecimento correto, você tinha as expectativas corretas com relação àquele produto. Eu digo, quem escolhe um produto de investimento, por exemplo, porque entende aquilo que está trazendo para dentro da sua vida financeira, não larga fácil. Não é qualquer primeira dor de barriga que der, não é qualquer crise que sopra para lá, que sopra para cá, eu vou passar fogo, eu vou queimar tudo. Não é assim, porque aí você tem o entendimento da coisa, e nisso a educação financeira é bacana, porque ela busca trabalhar os vários lados que sustentam aquilo que a gente chama de uma prosperidade duradoura e sustentável, porque prosperidade a gente quer, mas às vezes ainda vejo as pessoas muito afoitas em buscarem uma prosperidade fugaz, aquela prosperidade... Um passo para frente e 2 para trás. E 2 para trás. Aí quando você vê exatamente... E dói dar esse espaço para trás, né? Dói dar esse espaço para trás, ainda mais quando você tinha dado um para frente, porque quando você se vê atrás, fala, também eu não fiz nada. Mas você fala, não, eu fui lá, eu apliquei, eu arrisquei, falaram que era para arriscar, eu fui arrisquei. Mas você fez aquilo com desconhecimento. Sim. Você fez sem base, né? Então você foi pelos motivos errados e você voltou pelos motivos errados. Aí se frustra e aí culpa a modalidade ou culpa um profissional e tal. Quando no fundo, se a gente assumir para nós essa responsabilidade, né? Eu digo assim, todos temos, graças a Deus, vida financeira ativa. A gente trabalha, a gente ganha dinheiro. Gasta dinheiro, faz compra, faz uma dívida aqui, outra ali, faz um investimento, com vários investimentos, né? Tem uma carteira diversificada e tal.
para isso a gente precisa ter base. Fazendo tudo isso com base, vai que vai, entre ganhos e perdas, porque não tem só ganho. Exatamente. As perdas fazem parte da história, mas assim, perdas minimamente calculadas, perdas acomodadas, né, que se suplantam futuramente por ganhos que compensam aquelas perdas, porque você seguiu uma estratégia, aí vale a pena e aí prospera-se de forma, como eu digo, duradoura e sustentável. Essa é a prosperidade boa, aquela prosperidade que você já está vivenciando ela hoje, tá? Às vezes de forma não tão fulgurante, mas sólida, concreta, e sabe que vai poder vivenciá-la amanhã também. É sustentável, né? Sim. E você falou desde a época desde a década de 80 e eu justamente tinha programado essa primeira pergunta. Quer dizer, há tanto tempo trabalhando sério, a gente tem outros bons profissionais também, e esse trabalho fez com que a grande mídia abraçasse a educação financeira. Então, você está lá no Grupo Bandeirantes, Jornal Metro, Band News, na Rádio Band News e na TV Bandeirantes. Eu acho super legal isso que você está falando, Arthur, porque assim, ver que a grande mídia, né, o Grupo Bandeirantes foi um desses grupos que acolheu a educação financeira empreendedora de forma muito especial, mas nós temos então, como você disse, outros meios, outras mídias, outros profissionais atuando nessas mídias, e eu fico muito feliz de ver que a gente tenha conquistado esse espaço, né? Então, se voltarmos quando eu comecei a atuar profissionalmente mesmo, já como economista formado, ainda sem uma especialização, porque eu busquei uma especialização em finanças pessoais, mas não tinha nada, nem cursinho não tinha nem livro publicado. Então, mas comecei a atuar como planejador financeiro já naquela época, e um pouquinho mais para frente, lá em 1998, nós contratamos uma assessoria de imprensa para conversar com a imprensa sobre esses assuntos, e eu lembro da nossa dificuldade, porque a gente propunha pautas e falava, o que é isso aqui? É economia doméstica? Né? Aí a gente fala, não, isso é finanças pessoais. Engloba economia doméstica, envolve também economia doméstica. Economia doméstica é uma pequena, importante, porém pequena realidade dentro de um rol muito maior de assuntos e interesses que são as finanças pessoais, né? Mas então isso eu estou falando já final dos anos 90, ainda existia um completo desconhecimento, né, por parte da mídia, né? Aí começou a pipocar um profissional aqui, um profissional ali e tal, eu me lembro, né, estava até relatando para você que antes do nosso programa, de como foi a minha ida para o Grupo Bandeirantes, lá no comecinho dos anos 2000 e tal, e como ainda era uma coisa inovadora. De lá para cá a coisa ganhou muito corpo. Eu acho que as pessoas estão nos ouvindo muito mais. Sim. Nós, educadores financeiros, né? Graças a Deus estamos sendo muito mais ouvidos e agora começamos a ser respeitados, porque uma coisa é ser ouvido, outra coisa é colocar em prática aquelas coisas que a gente coloca. Mas eu acho que também a gente aprendeu muita coisa, Arthur, de como abordar, né? De como abordar. Sem dúvida. Ah, mas você não tem dúvida. Porque, assim, eu tento me enxergar lá 25 anos atrás, eu vou dizer para você que eu estava apresentando as mesmas verdades, os mesmos princípios, os mesmos fundamentos, até algumas ferramentas, para ser sincero, não mudaram muito de lá para cá. Sim. Não, entendeu? Mas assim, seguramente hoje eu sou muito, muito mais sensível para o que é a vida das pessoas, o que são as circunstâncias das pessoas, o que podem ser os neutralizadores da virada financeira na vida das pessoas. Então acho que eu tenho muito mais, nada perto do que eu ainda quero aprender, mas muito mais sensibilidade para aquilo que pode dar certo e aquilo que pode dar errado, e como evitar o que pode dar errado e como reforçar o que pode dar certo, quando o assunto é seguir na trilha da busca da prosperidade duradoura e sustentável. Então acho que hoje nós, educadores financeiros, nós estamos muito mais assim, humanos, sem deixarmos de ser matemáticos. Aliás, eu sempre digo, viu, Arthur, foi isso que me fascinou nas finanças pessoais. Você pensar no termo, né? Finanças pessoais. Fala, finanças eu sei o que é. É aquele negócio que 2 mais 2 dá 4. Ponto. E pessoais, 2 mais 2 pode dar 3, pode dar 5, depende, vamos avaliar. Isso aí. Então essas duas realidades aparentemente inconciliáveis, né? Que é o lado absolutamente subjetivo das pessoas e a coisa absolutamente objetiva das finanças. Quer dizer, como é que a gente coloca essas coisas para conversarem entre si, né? E aí é todo um aprendizado, né? Eu digo assim, eu acho que vai parecer falsa modéstia dizer isso, mas, cara, acredite no que eu estou falando. Eu acho que eu aprendi mais com as famílias que eu atendi nesses anos todos do que eu pude ensinar para elas. Acredito, né? acredito. Porque a gente tem que, o orientador financeiro, ele tem que mergulhar na vida das pessoas mesmo, né? Ele tem que conhecer muito bem as circunstâncias da vida das pessoas, porque a partir dali ele vai ver se uma determinada coisa que é correto, ok, que é muito bom,
Mas é o momento daquela pessoa, é o momento daquela família. Qual é a forma de colocar isso? Por onde vamos começar, né? Então eu lembro a gente, há 20 e tantos anos atrás, a gente dizia assim, tem que poupar, tem que poupar, tem que poupar. Aí hoje eu penso assim, não estou pedindo pouca coisa para alguém quando eu digo que tem que poupar. Porque assim, pô, a renda está achatada, o desemprego está aí e tal. Tudo sobe. Tudo sobe. Aí eu falo assim, mas também eu não vou deixar de pedir para as pessoas pouparem, porque eu sei que quem poupa apronta grana, e quando você tem grana pronta, você realiza determinados sonhos que você tem, você garante a realização desses sonhos, desses grandes sonhos de compra e consumo, você garante nas melhores condições, porque você paga à vista com desconto, não leva carnezinho para casa. Fala. Então eu continuo tendo que passar a mesma mensagem. Mas hoje eu penso assim, eu falo, como a gente pode começar? Então até recentemente eu tenho usado uma brincadeira para essa questão da poupança. Eu digo o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, vamos poupar. Mas vamos de 50 em 50. Você não está poupando nada hoje? Você faz o seguinte, próximo dinheiro que entrar, que é o salário agora no dia 5, é o vale no dia 20, você pega R$50 e coloca numa caderneta de poupança. Alguma dificuldade para fazer isso? Nenhum. Pô, R$50, pô, caderneta de poupança. Aí o mês que vem você tenta esticar mais 50, já vão R$100. Ô, tá puxado, professor. Eu não sei o tamanho de bolso de você que está nos ouvindo aqui agora, tá? Então você fala assim, mas então vai para 60. E de 60 para 70, para 80, para 100. Quando você vê, você que ganha R$5.000, está poupando R$500 por mês. Você fala, pô, já são 10% da minha renda líquida. Olha, eu que nunca imaginei que ia conseguir poupar nada, eu fui nesta brincadeira de 50 em 50, de uma forma progressiva. Percebeu como a coisa funciona e como o tempo age, os juros agem a seu favor. Né? E aí é aquela história, o cara fala assim, não, peraí, eu já tenho X acumulado na poupança, eu estou poupando R$500 por mês, eu quero ver opções mais dinâmicas. Como é que é? Agora eu vou prestar até mais atenção no programa do Arthur, porque agora eu quero aprender esse negócio de fundo imobiliário, porque eu não vou ficar na poupança a vida inteira, não. Eu quero opções mais dinâmicas para segurar e rentabilizar o meu dinheiro. E aí é legal, porque aí a autoestima financeira cresce, e aí a pessoa cada vez mais, então, ela vai atrás da educação financeira, que olha, quem te acompanha já há bastante tempo, Arthur, sabe como é gostoso. Como é gostoso você ouvir o especialista e vai falar, eu não sabia disso. Olha o que ele está me contando, olha que coisa bacana. Puxa, na próxima decisão que eu for tomar, eu vou levar isso em consideração, entendeu? Então você começa a tomar gosto pela educação financeira, busca os educadores, todos somos, né? Cada um com seu nicho, cada um com a sua pegada, mas busca a orientação dos educadores financeiros. Então, dando uma grande volta, eu chego onde eu tinha partido. Eu acho que hoje estamos sendo ouvidos e começamos a ser respeitados. Isso é muito bom para a prosperidade geral da nação. Impacto na vida das pessoas. Impacto. Agora, tem muita gente que está assistindo, apesar de que entende-se que quem está assistindo um programa sobre fundos imobiliários tem dinheiro para investir. Certo. Mas certamente tem alguém que está endividado. Ainda mais nessa crise que a gente está passando. E você viu muitas vezes as pessoas, de fato, título de um dos seus primeiros trabalhos, né, que é o plano da virada, sair de devedor para virar poupador, para virar investidor. Como que é essa sua experiência? Demora, as pessoas conseguem, muita gente desiste. Como que é? Dá uma injeção de ânimo para essa pessoa que está nos assistindo e está endividada, mas não precisa ser a vida inteira. Não precisa ser a vida inteira, você não precisa se condenar a isso a vida inteira. Vamos entender que é o seguinte, que a gente caiu meio de paraquedas, né, numa economia de consumo, e numa economia onde, historicamente, os níveis de desemprego são muito mais elevados do que a gente gostaria, né? Onde, historicamente, a renda é achatada. E nós temos um padrão de consumo que é balizado pelo padrão de consumo americano, que é um padrão hiperturbinado do ponto de vista de consumo. A gente conhece as coisas boas, a gente quer o que é bom, quer ter uma vida boa e tal. Todo mundo quer sua varanda gourmet, professor? Todo mundo quer sua varanda, cara. Churrasqueira na varanda, quem não quer, né? Até vegetariano quer churrasqueira na varanda para fazer o seu pipi na grelha ali, entendeu? Então a gente quer. E até o que eu digo assim, que bom que a gente quer isso. Isso tem uma noção de prosperidade, é a sementinha da prosperidade no nosso coração. Para isso que a gente trabalha, para isso que a gente dá um duro danado, para isso que a gente sua a testa mesmo, para levar os frutos disso aí para a nossa vida no dia a dia. Aí é o seguinte, você pega essa confluência toda de, poxa, às vezes desemprego, renda achatada, vontade de querer ter o que é bom e tal, e um certo imediatismo que faz parte da cultura nacional ainda, aquela coisa muitos brasileiros ainda estão contaminados por aquele negócio, é tudo para ontem e tal, a gente em cima da hora, depois a gente vê como é que faz e tal. Você junta tudo isso e isso induz a um certo dividismo, a uma certa crença de que nessa vida eu não vou conquistar nada, eu não consigo conquistar nada se não for poder de dívida, né?
É uma forma de pensar pobre, isso. É uma forma de pensar Quantas pobre. vezes a gente já ouviu isso, né? Quem trabalha com finanças, quantas vezes já ouviu isso? Se não for com carnê, eu não conquisto nada. Aí a gente tenta explicar o seguinte, se não for com carnê você não conquista nada, se não for com dívida você não conquista nada. Deixa eu mostrar para você o sacrifício que a dívida te impõe. Porque a gente vê o lado do benefício, não vê o lado do sacrifício. E vamos combinar o seguinte, hein? A dívida, muitas vezes, ela tem um apelo sedutor muito grande, porque ela traz o bem até você correndo, rápido. Que é o que a gente quer, a vida é muito ágil hoje, muito rápida. Aí eu só digo o seguinte, então tá bom, você vai comprar lá o automóvel. Você fala assim, bom, eu tenho a opção de levar ele para casa agora, eu não tenho um centavo, nem para dar de entrada. Mas eu achei um plano que essa entrada, eu vou parcelar em 60 meses, tá? E eu já levo o automóvel para casa já agora. É bastante sedutor, só que é o seguinte, quanto você vai pagar por esse automóvel financiado? Você faz as contas na ponta do lápis, você vê que você vai pagar um automóvel e meio. Na média das condições atuais e tal, você vai pagar aquele que você comprou, que você tem que pagar, afinal de contas você comprou. Sim. E você vai pagar meio, dependendo das condições em que comprar mais do que isso, mas você vai pagar meio automóvel a mais, porque você tomou a decisão de ter esse automóvel antes da hora do preparo na sua vida financeira, tá? Aí você pensa alguém que fala assim, eu não vou entrar numa dívida dessa não. Eu vou fazer assim, eu vou aguentar a mão aqui, ou com o carro mais usado que eu tenho, ou com o busão, que eu continuo tomando busão todo dia, eu vou continuar mais 3 anos de busão, mas durante 3 anos, aquilo que eu pagaria de prestação num carro financiado, eu vou aplicar numa caderneta de poupança, num Tesouro Direto, outras formas de aplicação. Eu vou aplicar 3 anos depois, no máximo 3 anos depois, eu tenho a quantia para comprar aquele mesmo automóvel que o meu amigo comprou há 3 anos atrás e financiou em 5 anos, portanto ele ainda vai pagar 2. E eu com o mesmo sacrifício poupador mensal, sim, porque trabalhador é isso, se sacrifica para trabalhar e ganhar dinheiro, depois se sacrifica gastando e poupando, é um tipo de sacrifício. Com o mesmo sacrifício poupador mensal, eu chego nesse carro pago, à vista, quitado, com desconto, 3 anos depois. Aconteceu a virada. Aconteceu a virada, eu tô com o carro zero, pago na garagem, inclusive já do modelo novo, porque virou o modelo também, falando em virado, o modelo já virou também. E o meu amigo tá lá, o meu vizinho tá lá, 3 portas para lá de garagem, tá lá o meu vizinho, que tá com esse carro para pagar por mais 2 anos ainda, o dele já é o modelo anterior, é um carro com 3 anos de uso já, quer dizer, então se a gente pensar, porque uma coisa que eu acabei, empiricamente, né, muita coisa eu descobri empiricamente nesse trabalho, né, Arthur? Por que as pessoas desanimam da coisa da poupança? Porque a poupança, se você não tiver um bom entendimento do que ela é e do que ela pode fazer pela sua vida, num primeiro momento, eu vou até fazer uma graça aqui com os nossos telespectadores, eu vou dizer assim, é broxante, a poupança é broxante. Porque o legal é consumir, o legal é pegar a grana e gastar. Dúvida. Isso é que traz gratificação. Aí a gente fala, vai poupar? Poupar é não gastar. Lá veio chato falar que é pra poupar, que não é pra gastar. Eu falo, não, vamos virar esse jogo aí, vamos dar virada nisso aí. Pensa que quando você está acumulando dinheiro com a poupança, você está fazendo isso, é mais dinheirinho, está aplicando bem, está rentabilizando, o bolo está crescendo, é para gastar. É para gastar um pouco mais à frente, você vai gastar. Mas você vai gastar um dinheiro que é seu, que você acumulou, que tem lá um monte de filhotinho dentro dele, porque ele já deu cria nesse meio tempo, que são os juros líquidos que foram rentabilizados ali naquela ou naquelas aplicações que você fez. Você está fazendo um negócio à vista e, dinheiro na mão é poder. Você sabe negociar, dinheiro na mão é poder de compra. Qual é o poder que o dinheiro tem? Poder de compra. Você exerce o seu poder de compra num bom negócio, aí, como eu digo, aí a autoestima financeira cresce. Você fala, fiz a coisa certa, peguei o dinheiro que vai se retroalimentando e a prosperidade vai vindo. Aí você pergunta para alguém que você conheça. Que, não sendo mão de vaca, porque também mão de vaca é um caso patológico, é outra coisa à parte, não tem nada a ver, a gente não defende isso aqui não. Os mão de vacas que eu conheci nesses 25 anos eram pessoas infelizes e faziam os outros infelizes. Não estou falando de mão de vaca não. Perfeito. Pense em pessoas normais, entre aspas, com um padrão de relacionamento normal com dinheiro, que são poupadores convictos. E ver se essas pessoas não prosperam, ver se essas pessoas não vão mais longe, ver se essas pessoas não estão convencidas de que a poupança é um instrumento de prosperidade na vida delas. Tá? Conversa com quem poupa e você vai ver que é assim. Porque na prática é o que é. Falando de poupança, seu trabalho mais recente fala de Tesouro Direto e tem um título aqui muito interessante e provocativo, né? Que o Tesouro Direto é a nova poupança. Quero mostrar aqui para todo mundo, ó. Tesouro Direto é a nova poupança. A nova poupança. De fato é. Esse livro, né, Arthur, ele foi lançado no segundo semestre do ano passado, né? E nós tivemos uma situação em 2015 absolutamente triste para a caderneta de poupança, né? Para uma inflação que ultrapassou os 10%, por exemplo, a poupança perdeu em quase 3% reais para a inflação no ano de 2015, né?
Já no ano de 2016 foi um pouquinho melhor, não vai ser ruim no ano de 2017, como a inflação vai ser muito baixinha, quer dizer, eu digo, é mais responsabilidade da inflação, menos virtude da caderneta de poupança. A rentabilidade real da caderneta de poupança não vai ser ruim no ano de 2017. Mas acontece que é o seguinte, a poupança hoje, ela continua sendo tão segura quanto ela sempre foi. Ela continua sendo tão prática e tão acessível quanto ela sempre foi. Mas ela traz muita insegurança para a gente com relação à perspectiva de rentabilidade. Tem ano bom, tem ano ruim, tem ano muito ruim. Aí você fala Tesouro Direto, né? Então tem gente que nunca ouviu falar, tem gente que já ouviu falar, tem gente que me escreve às vezes e fala assim, professor, eu tô cansado de você falar esse negócio de Tesouro Direto aí. Você, seus colegas, o Mauro lá da CBN, o Serbaz, vocês não param de falar esse negócio de Tesouro Direto, rapaz? Aí eu falo assim, então você precisa fazer, para parar de cansar de ouvir, você precisa fazer. Mas às vezes as pessoas ainda têm alguma dificuldadezinha, porque, né? Veja bem, é uma coisa desconhecida. São só 424 mil brasileiros ativos no Tesouro Direto. A mídia fez teve uma reportagem falando 1 milhão de brasileiros. Infelizmente, 1 milhão de brasileiros cadastrados, mas que tem algum dinheiro, algum título comprado, são 424 mil, dado que saiu hoje pelo balanço de janeiro do Tesouro Direto. E mulheres, 24% apenas. Então tem muito pra gente progredir nisso. Forte, isso é ridículo, isso é ridículo. Por quê? É ridículo porque se a gente pensar no que o Tesouro Direto pode fazer pela nossa vida financeira, pela nossa prosperidade, mas aí o pessoal me escreve, Arthur, e tal, e mensagens, e diz assim, mas me explica, professor, me explica. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um livro, né? Porque infelizmente eu não tenho como pegar todo mundo pela mão como eu gostaria, mas eu vou fazer um livro onde eu pego o leitor pela mão, né? Onde, sem ofender aquele que já tem algum conhecimento, eu pego o leigo zero, não sabe absolutamente nada, inclusive eu dou noções muito bacanas de como avaliar bons investimentos pessoais. Tem coisinhas aí, Arthur, que vai ajudar quem te ouve falando sobre fundos imobiliários entender, inclusive, melhor, né? Como o fundo imobiliário, por exemplo, pode ser uma alternativa legal no grande rol de investimentos pessoais em que eu posso ter acesso. Um pedacinho do seu portfólio vai ser fundo imobiliário, um pedaço maior vai ser Tesouro Direto. Não tem o melhor investimento. Tem o melhor portfólio de investimentos para cada perfil. Exatamente. Então a gente introduz essa questão aqui e apresentamos o Tesouro Direto com essa filosofia de pegar pela mão. Inclusive a gente mostra tela a tela como é que você abre conta numa corretora de valor online, tá? Que é uma coisa que você pode fazer sem sair de casa, né? Eu, por exemplo, fotografei telas para colocar no livro, né? Porque era pegar pela mão mesmo. Ó, tela número 1 é isso, clica aqui, aí vai aparecer essa tela, você clica nessa outra aqui, deixa eu te explicar o que essa tela significa e tal. Foi exatamente dessa maneira que a gente fez. E para fotografar as telas do livro, né? Eu abri à época, isso foi no primeiro semestre do ano passado, eu abri à época uma conta numa corretora de valores online, na qual eu não tinha conta ainda, porque nas que eu já tenho não tinha graça. Então eu abri numa que eu não tinha ainda, né? E essa abertura demorou fotografando as telas, fazendo bem com cuidado, 20 minutos para mim. Se você não tem que fotografar a tela porque você não vai fazer um livro de Tesouro Direto, 10, 15 minutos no máximo. E digo mais, como eu respondi direitinho umas questõezinhas lá que tem de um questionário que a corretora apresenta para você, para ver se você é você mesmo, nem documento eu não precisei mandar. Eu não precisei mandar documento. Eu não precisei digitalizar documento para mandar para a corretora. Abri com muita facilidade, custo zero, de abertura e de manutenção. Pronto, estava lá eu. Porque a gente fala em abrir conta, o sujeito fala, eu preciso ir no banco, burocracia, levar cartório. Gente, o mundo mudou. Hoje você tem as corretoras online, que são grandes corretoras, extremamente profissionais, no quesito profissionalismo, informatização, segurança da informação. É como um grande banco, tá? Mas no quesito burocracia, cara, é uma agilidade, uma leveza, uma rapidez impressionante. E de repente você está lá no grande mundo dos investimentos. Quando você tem acesso para uma grande corretora online, você tem acesso a um hipermercado, vamos chamar assim, de opções de investimentos. Não apenas Tesouro Direto. Sim. Mas você começa pelo Tesouro Direto porque é uma forma. Uma vez que você aprendeu super fácil, super tranquila, prática, acessível a partir de R$30 por mês e com uma rentabilidade que em termos reais, esse ano vai ficar alguma coisa pelo menos como o dobro do que a caderneta de poupança. No ano bom de caderneta de poupança. No ano bom de caderneta de poupança, o Tesouro Direto pode pagar tranquilamente o dobro. Eu digo assim, você está lá no seu trabalho hoje e tal, aí chega alguém e fala para você, ó, tem um cargo para você numa empresa muito parecida, um cargo com o mesmo nome, as mesmas responsabilidades, mesma carga de trabalho, mesmo tudo, você vai ganhar o dobro, você vai?
Você falou, cadê? Onde é que é isso, rapaz? Eu vou. Aí eu chego e falo pra você, pô, tem um negócio que, do ponto de vista de segurança, é que nem a caderneta de poupança. Do ponto de vista de praticidade, uma vez que você aprendeu, teve superou ali a curvazinha inicial de aprendizado, tão tranquilo quanto poupança, né? Você tem a acessibilidade que você tem na caderneta de poupança. Se paga o dobro, interessa? A gente devia dizer um big do yes pro negócio desse. Então a ideia do livro foi justamente, como eu digo e repito, né, pegar pela mão, né, e levar o investidor, mesmo que ele tenha conhecimento zero, até o ponto de dizer, hoje eu sou um investidor do Tesouro Direto. Né? Vou mostrar de novo Olha aqui. lá. Felizmente, assim, o livro tem tido uma excelente aceitação. É o título hoje mais vendido em investimentos pessoais nesse momento. Que bom. Lógico, é um título de varejo para o grande público e tal. Mas, assim, eu fico muito feliz, não, lógico, ser o autor do livro, mas eu fico muito feliz porque é aquela história que eu falei, as pessoas estão prestando atenção na educação financeira e estão começando a respeitar, não os educadores, eu diria, isso pouco importa. A educação financeira. A educação financeira, porque olha, não interessa se fui eu, se foi o meu colega XYZ que falou, se foi um bom profissional que colocou aquilo para você, é conhecimento, é teu, leva para tua vida, vamos prosperar. Exatamente. Conhecimento não tem dono. Não tem dono. Não é? Eu digo, conhecimento é uma coisa tão linda, que é aquele negócio que você dá tudo que você tem para outra pessoa e ainda fica com tudo para você. Uma maravilha, uma maravilha. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui. Certo. Eu acho, de fato, muito correto esse título de que o Tesouro é a nova poupança. O Tesouro Direto é mais moderno que a poupança. A poupança tem sua função, ela é importante, foi muito mais importante ainda no passado, e o Tesouro Direto é mais moderno. Fundos imobiliários. Olha, eu vou brincar com você, eu vou te interromper para fazer uma brincadeira séria com você agora. Eu vejo os fundos imobiliários, de uma certa forma, como os novos imóveis, como o novo tijolo. Exatamente, assim, essa a linha que eu queria chegar. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Eu acabei de mostrar 90 mil investidores em Tesouro Direto. Agora, investidores em imóveis, nesse Brasilzão afora, devem ter milhões e milhões. Por quê? E não é à toa, porque a gente olha para o imóvel, a gente vê bem de raiz, a gente vê solidez, e tudo isso dá certo, hein? Tudo isso é a busca pela segurança que a gente tem. Eu não quero investir em passarinhos voando. Não é ruim, pelo contrário, é bom investir em imóvel, claro que é. As pessoas investem em imóvel desde que o mundo é mundo e prosperam e fazem patrimônio. Agora existe uma maneira também mais atual, mais moderna, mais flexível, mais rápida, mais dinâmica, que é o fundo imobiliário. Dos fundos imobiliários, exatamente. Então, quando eu falei na abertura, a gente vai ampliar hoje o campo de visão, onde é que encaixa o fundo imobiliário nesse portfólio ou nesse planejamento financeiro, assim, na educação financeira, onde é que encaixa o fundo imobiliário? Todo mercado ele anda sempre naquela coisa da composição de forças da oferta e da demanda, né? Os fundos imobiliários, você que é hiper especialista no melhor sentido da concepção da palavra nisso, Arthur, sabe, né, que caminhamos nos fundos imobiliários um bom tanto, ainda há um bom tanto para se caminhar, muito mais até com relação a esclarecimento do que é e como funciona e da potencialidade que os fundos imobiliários têm, do que no sentido de se ter bons produtos em si, porque isso a gente tem, né? Você veja, por exemplo, o cuidado no disclosure, na apresentação das informações que se tem hoje, né? Gente, é sério, é um negócio sério, é uma questão da gente aprender como funciona e trazer isso para a vida. Está lá disponível de graça, é só entrar no site da CVM e ter todas as informações. Né? Você falou uma coisa interessante agora. Vai comprar um imóvel, vai no cartório, tentar descobrir tudo, você não vai conseguir. Né? Aí o cara fala, é difícil. Difícil? O difícil pode estar do lado do lado tradicional da coisa. O lado inovador, justamente, ele vem muitas vezes para facilitar, né? Aí você fala assim, mas as cotas de um fundo imobiliário, elas não têm a mesma liquidez de uma ação de grande liquidez, uma Bovespa, inclusive valores são mais... Mas espera um pouquinho, compara com a liquidez e compara com os valores envolvidos dos imóveis em si. Hoje você vai comprar um apartamentinho qualquer de 2 dormitórios com uma vaga de garagem em boca de metrô, você já está falando de 400 mil reais, numa cidade como São Paulo, no Rio de Janeiro pode ser até um valor maior do que esse, nas grandes capitais, até nas grandes cidades brasileiras que não são capitais, né? Então assim, o imóvel é legal, a gente quer acessar, né? Mas para o pequeno, muitas vezes por médio investidor, ainda são valores muito grandes e justamente os fundos imobiliários muitas vezes vêm trazer isso até de uma forma mais acessível, em termos de acessibilidade de valores mesmo. E o fundamental a lembrar, eu acho sempre, para o leigo que está começando a namorar essas coisas, né, Arthur? Né? Você tem toda a solidez dos imóveis
por trás, dando sustentação à proposta de um fundo imobiliário. Sim. Só que muitas vezes de forma muito inteligente, né? Eu viro para você e falo assim, você quer ser dono de um shopping center? Poxa, shopping center é coisa boa. Eu acho que eu queria ser dono de um shopping center. Tá, de um shopping center inteiro não dá. A menos que o seu sobrenome seja Gereissati, você não vai ser dono do shopping inteiro, né? Ou de vários deles, entendeu? Mas vamos fazer o seguinte, você pode ser dono de um pedaço do shopping, sim. Exato. Se você acha interessante, eu particularmente acho. E se entende os riscos do mercado de shopping, não é? Exatamente. Aí você tem que entender que aquele imóvel foi atribuído uma atividade operacional que vai produzir resultados para o fundo imobiliário e tal, entendeu? E você usou a palavra-chave, entende. Se você entende, se você sabe como é que é a dinâmica da coisa, como o negócio funciona. Ah, não, eu prefiro mais o ramo de hotelaria. Ah, então o ramo de hotelaria, temos opções no ramo de hotelaria. Ah, eu prefiro a questão de logística, galpões industriais, armazenamento. Bom, temos opção para... Inclusive, né, já é um mercado com nível de diversificação interessante. O principal de tudo é você ter a oportunidade de ter uma carteira com tudo isso. Exatamente. Então vou ter um pouco de shopping, um pouco de logística, um pouco de hotel, um pouco de até hospitais. A gente não fala que tem que diversificar? Né? Então você vai comprar um hospital, você vai comprar um shopping, você vai comprar... Não, você de repente compra uma cota de um fundo imobiliário que traz essa diversificação de forma muito bem balanceada já para você. Você está de um lado com toda a solidez que os imóveis de fato em sendo bem de raiz têm, e de outro lado você está com todo o dinamismo das diferentes atividades operacionais associadas a cada um desses imóveis e com a diversificação entre essas atividades, né? Eu acho muito bacana. Lamento que não tenha mais Artures para esclarecer essas coisas ainda pra gente. Tem bastante gente boa falando de fundo imobiliário, felizmente, mas são poucos de fato. Exatamente. Temos que ir atrás, temos que aprender, porque aprendendo a gente entende. E se é bom pra gente. Como você bem falou, porque a maioria dos educadores financeiros começam falando mal da poupança. Poupança certo. Não, você não pode investir. E você, muito bem colocado, diz que a poupança tem uma função, tem lá. Eu entendo, como também educador financeiro, estudioso de finanças, que não existe produto bom e produto ruim. Tem produto adequado para determinado perfil e não adequado para determinado perfil. Sem levantar uma polêmica aqui com você, título de capitalização. Título de capitalização. Já houve o dia lá no passado em que eu, Marco Silvestre, falava na rádio assim, cai fora do título de capitalização, você tá roubando dinheiro de você e tal. Hoje eu entendo o seguinte, Arthur, dependendo para quem, se aquele título de capitalização induziu a pessoa no primeiro nível, ok, ainda precário se comparado a verdadeiras alternativas de investimento com rentabilização, sim. Ok. Mas se aquilo no primeiro momento induziu a pessoa minimamente ao comportamento poupador, já terá prestado um grande serviço pela educação financeira dessa pessoa. Então, né, estamos indo a um extremo. A partir do momento que ele tem contato com a educação financeira, ele vai perceber que tem outras melhores opções. Mas foi a partir de um produto, seja a poupança, seja o título de capitalização, que ele começou a poupar, que ele começou a entender que... Você imagina um amigo nosso, Arthur, ele vem e diz assim, comprei uma bicicleta, rapaz, de titânio, uma nova liga que saiu aí de titânio, paguei 18 mil reais na bicicleta. Você, mas você sabe andar de bicicleta? Não sei andar de bicicleta ainda, mas eu tô com uma bicicleta dessa, eu vou aprender muito rápido. Você vai se matar com uma bicicleta dessa, cuidado. Então, quer aprender a andar de bicicleta, né? Até porque depois que a gente aprende é fácil, é só subir nela e sair andando, né? Pega uma simplesinha lá, né? Vai aprendendo uma simplesinha, aí você vai se movendo para coisas que você conhecendo, falar, isso aqui é melhor por isso aqui é melhor por aquilo. Não, então agora eu quero. Então eu fui do capitalização para a poupança, da poupança eu fui para o Tesouro Direto, continuando com o Tesouro Direto, meu Tesouro Direto eu fui me informar, já estou vendo coisa aqui de Bovespa, estou vendo a coisa de fundo imobiliário. Aí você vai, no melhor sentido da palavra, sofisticando as suas estratégias de investimento, né? Elas vão interagindo entre si, uma hora você está mais feliz com uma, outra hora você está mais feliz com a outra, mas você olha o composto, você olha a sua carteira, você fala, não, eu estou com uma estratégia bacana aqui no conjunto, isso estimula a sua autoestima poupadora, né? Não é que você não vai gastar dinheiro e não vai viver, você vai, porque dinheiro foi feito para gastar, a vida tem que ser vivida, mas você já começa a enxergar um pouco mais à frente, você vai sair daquele raciocínio do dividismo, de que se pobre não tiver dívida, não tem dinheiro para nada, que nada, vamos juntar dinheiro, vamos aprontar a grana para poder realizar os nossos sonhos, né? E assim, coisa boa chama coisa boa, na educação financeira empreendedora é assim. A mesma coisa. Então, o que eu dizia para concluir aquele raciocínio é, o imóvel e o fundo imobiliário, eles não são excludentes. Sim. Quem já investe em imóvel pode investir em fundo imobiliário ao mesmo tempo. Tenha imóveis e tenha fundos imobiliários. Você não precisa vender todos os seus imóveis e comprar fundos imobiliários. Pelo contrário,
tem esses estudos no curso, tem esses estudos nas aulas que eu dou, eles são complementares e não excludentes. Então, da mesma forma que alguém que tem poupança vai dar mais um passo, você não precisa tirar tudo da poupança da noite para o dia e comprar títulos do Tesouro, você já tem imóveis, compra um pouquinho de fundo imobiliário, aprende a se relacionar com um investimento similar, mas não idêntico. E aí que está a maravilha da coisa quando a gente fala de diversificação. Exatamente. Ele é similar, mas ele não é idêntico. Exatamente. E assim, você muito bem falou, você não vai necessariamente se desfazer de coisas que você tenha, né? Assim como você não vai jogar a sua primeira bicicleta fora porque você comprou a bicicleta, você fica lá com as duas, né? Às vezes você dá um rolê com uma, dá um rolê com outra, e nisso você vai fazendo bem bolado aí, vai sendo feliz, né? Muito bom. Agora tem uma última pergunta que eu preparei de um assunto que eu acho interessantíssimo e que você abordou num livro também recentemente, que é o empreendedorismo. Certo. Até um tempo atrás, a gente via muito aquele empreendedor que ficou desempregado e agora o que eu faço? Eu vou pegar meu FGTS e tal. Hoje a gente tem até uma outra vertente do empreendedorismo, que é a das startups, jovens, e não apenas jovens, isso que está a beleza da coisa, a gente que pensa em empreender para inovar, para melhorar a vida das pessoas, o lucro é necessário porque sem lucro a empresa dele não fica de pé. Lógico. Mas não é nem o lucro a primeira preocupação dele, é o impacto na vida das pessoas e tal. Então muita gente quer empreender e, claro, nem todo mundo vai conseguir fazer isso da maneira correta. Empreender é arriscado. Empreendedorismo é um tipo de investimento mais arriscado que a poupança, mais arriscado que o fundo imobiliário, por exemplo, né? Sem dúvida. Então, quando que alguém pode se sentir preparado? Qual é o momento de empreender? Porque quantas pessoas também já talvez estejam preparadas e não tiram a ideia do papel? Qual é o momento disso? Qual que é a hora certa de empreender? Como que eu me preparo para isso? O empreendedor, ele tem que ter uma combinação bastante interessante, né? De entusiasmo, empolgação, energia, paixão pela coisa e, ao mesmo tempo, pezinho no chão. A maior parte dos bons empreendedores que eu conheço são sonhadores. Né? Estão sempre com a cabeça nas nuvens, mas não largam os dois pés do chão. E essa combinação nem sempre é fácil, porque a gente começa a olhar as nuvens e de repente a gente se vê flutuando, né? Aí volta para a realidade, finca o pé no chão, a gente esquece a nuvem. Então tem que ser o equilíbrio, né? Entre essa coisa apaixonada e essa coisa estudada, preparada, planejada, da frieza dos números. Eu sempre digo, você falou a coisa do lucro, né, Arthur? Eu sempre digo o seguinte, um bom negócio, ele sempre gera resultado positivo. Se ele é bom, ele gera sempre resultado positivo. Esse resultado, uma das traduções desse resultado positivo pode ser o lucro, se você estiver falando de um negócio comercial que está no mercado aberto, né? Mas você tem negócios fantásticos no terceiro setor, por exemplo, que geram um resultado maravilhoso que não necessariamente se chama de lucro. Sim. Não vai ser convertido nessa forma monetária e ser distribuído dessa maneira, né? Mas então, o que eu digo é o seguinte, menos a preocupação com o lucro, e com isso eu não estou dizendo irresponsabilidade financeira, em momento algum estou dizendo isso, pelo contrário, tem que ter e muita responsabilidade financeira para você tocar um negócio, mas estou dizendo menos preocupação com o lucro virá, ele virá como consequência de um negócio que foi bem estruturado, um negócio que você olhou e você resolveu bem os gargalos desse negócio antes de largar esse negócio no mercado. Eu digo o seguinte, pensa o seguinte, você vai colocar um novo negócio no mercado, né? Imagina que você tem um filhinho, um bebezinho, você fala assim, eu quero que meu filho aprenda a atravessar a rua. Atravessar a rua é uma coisa que pode ser arriscada e tal. Então eu quero que meu filho aprenda o quanto antes. Então você pega um bebezinho que está começando a engatinhar, ele está com 7 meses, e você põe ele na beiradinha da calçada e fala, filhão, vamos lá, atravessa a rua. Qual é o pai? Qual é a mãe que faria isso? Já doido, tem muita gente com arrepio só de ouvir. Só de ouvir, só de pensar na imagem, né? E eu digo, você vai fazer isso com o seu negócio? Você vai fazer isso com o seu negócio? Não, no mínimo você vai falar o seguinte, você vai, não, quando estiver lá com o meu filho, que ele já sabe andar, ele sabe olhar para um lado, ele sabe olhar para o outro, ele sabe ouvir os sons e se orientar, quando ele estiver suficientemente preparado, eu quero que ele cruze a rua sozinho, porque eu não vou estar a vida inteira do lado dele, assim como um bom empreendedor, né? Com o tempo ele vai se distanciando da minúcia do detalhe do seu negócio. Verdade. E ainda assim o negócio vai acontecendo, aí ele pode olhar até para outras perspectivas de ampliação horizontal ou vertical do negócio e tal, mas tem que botar o negócio preparado no ar. E essa preparação, por um lado, é um processo muito trabalhoso, muito suado, não é que não tem nada de difícil, porque assim, você tem que preparar, você tem que olhar, né? Primeira coisa que você tem que achar, né?
Onde você vai agregar valor? Porque negócio é isso, é agregar valor. Você tem que agregar valor para a vida de alguém para que esses alguém possam agregar valor para você. Esse é o sujeito que a gente chama de cliente ou prospect, quando ele ainda não é o seu cliente, né? Mas assim, onde você vai agregar valor? Cadê ele ou ela para quem você vai agregar valor? O que esse ele ou ela estão querendo? O que esse ele ou ela estão precisando na ótica desse ele ou desse ela? Porque às vezes a gente tem uma coisa maravilhosa, você fala, eu tenho um produto perfeito aqui, que imagina, quem não compraria esse produto? Eu compraria esse produto. Você compraria, Arthur? Isso resolve para você? Ele é legal? Né? Eu pagaria R$100 fácil nisso. O Arthur olha e fala assim, eu não dou mais de 50 nem ferrando. Ele não gera valor para mim. Ele não gera valor para mim, ele não agrega valor na minha percepção. E às vezes até uma percepção, você fala, mas você está com uma percepção míope. Arthur, agrega muito mais do que isso. Então eu tenho que educar o meu prospect para que ele entenda a agregação de valor. Aí entra todo o processo de comunicação e de marketing com o seu cliente, para que o valor que está contido naquela sua oferta se revele perante o mercado o reconheça e pague. Porque eu digo assim, quando você tem gente no mercado que enxerga valor no que você tem a oferecer, seja produto, seja serviço, em qualquer setor, por isso que eu digo, dá para ganhar dinheiro em qualquer setor. Qualquer setor dá para ganhar dinheiro. Porque em qualquer setor você tem potenciais clientes que estão prontos a enxergar valor numa determinada oferta, mas tem que ser do prisma deles. Então, primeiro, procure entender muito bem quem você vai atender no mercado, pela ótica de quem você vai atender. Esse não é um processo fácil, mas eu me lembro do meu primeiro negócio. Meu primeiro negócio foi uma escola de idiomas, ainda durante a época da faculdade, né? Eu me lembro de ter ido para a fila da feira do empreendedor, que o Sebrae já fazia aqui no AMB e tal, ido na fila, conversar com as pessoas na fila. Meio na cara dura mesmo. Fala, você está aqui, você está procurando um negócio, que negócio você está procurando? Você já pensou no negócio de escola de idiomas? Não. Por quê? Porque sim, você acha que escola de idiomas é uma boa? Conversando com verdadeiros estranhos, pessoas que eu não conhecia antes. Mas quanto eu não aprendi com essas pessoas com que elas me contaram do porquê elas teriam ou não teriam uma escola de inglês. O quanto isso eu não incorporei isso ao meu projeto empreendedor de uma escola de inglês, que graças a Deus eu abri e teve bastante sucesso e me ensinou muita coisa esse primeiro negócio. Por quê? Porque houve aquela preparação do conhecimento do mercado. Uma vez que você conhece o seu cliente, sabe quem ele é, você se estruturar para atendê-lo, né? É o de menos. Um de menos, entre aspas, que dá bastante trabalho, né? Mas você vai fazer focado, o seu esforço todo vai ser focado e aí não tem erro. Negócio próprio foi feito para dar certo, não para dar errado. Isso é uma chavinha que a gente tem que virar na nossa mente também. É isso mesmo. Bom, a gente está chegando ao fim, infelizmente. Eu quero convidar você para bater um papo comigo também. Pedir para o Lucas pôr na tela aí, ó. Você me encontra lá no Facebook, facebook.com/Arthur V. Moraes. Ou procura lá a página do professor Arthur Vieira de Moraes. E voltando aqui, quero agradecer muito ao professor. Eu que agradeço, olha. Antes do programa a gente dizia assim, meia hora é bastante tempo, né? Mas passa voando, passa voando. É bom, que facilidade, que entusiasmo que você entrega. Obrigado. E com que facilidade você entrega coisas que não são complexas e chegam muito fáceis para o outro lado de lá. Legal. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço o privilégio de estar ao lado do professor Arthur. Que isso. Para você, muito obrigado. Um ótimo fim de semana. Semana que vem a gente conversa com a CVM, Bruno Luna da CVM. Vai ser muito interessante também. Um grande abraço, um bom fim de semana.